Nacional de Trial 4x4 terminou em Paredes com a vitória de Luís Jorge e Nuno Passos, mas o título de 2011 foi conquistado por Emanuel Costa e Carlos Felipe. O Campeonato Nacional de Trial 4x4 de 2011 não podia ter conhecido um melhor desfecho. A entrada para a sexta e última prova do ano em Paredes ainda não tinha sido encontrado o novo campeão. E depois de 5 etapas marcadas pelo equilíbrio, na cidade do Val do Sousa, 4 candidatos perfilavam-se para o derradeiro assalto ao título. Emanuel Costa liderou a competição desde o primeiro dia, mas viu Domingos Oliveira reduzir a desvantagem para 8 pontos, enquanto que Vasco Andrade, o último campeão nacional consagrado, estava 11 pontos atrás. Jorge Silva era o outsider neste duelo, mas ainda tinha hipóteses matemáticas de vencer o campeonato. A qualificação deu vantagem à Nissan Navara de Domingos Oliveira e Paulo Jorge, mas partir da pole não foi suficiente para aguentar o ritmo do Jeep Wrangler de Emanuel Costa e Carlos Felipe, os primeiros líderes aos 30 minutos de prova. E para Domingos Oliveira e Paulo Jorge, esta não foi uma corrida que tenha deixado saudades. No final das 3 horas, o 7º lugar rendeu apenas 29 pontos e não só afastava Domingos Oliveira e Paulo Jorge do título, como também fazia perigar o vice-campeonato nesta fase da competição. E com a dupla recordista de vitórias por etapas a afundar-se na classificação, Vasco Andrade e Nuno Graça aproveitaram a oportunidade para subirem a pulso na tabela de pontos. A dupla da Toyota Hilux fez da consistência o principal argumento e, apesar de não terem conseguido vencer nenhuma das 6 provas, subiram 4 vezes ao pódio e terminaram o ano com 2 terceiros lugares. Em Paredes, Vasco Andrade e Nuno Graça terminaram na terceira posição, somaram mais 36 pontos, prefazendo um total de 210 e com esta pontuação sagraram-se vice-campeões nacionais de Trial 4x4. Com 8 pontos a maior sobre os segundos classificados, Emanuel Costa e Carlos Felipe sabiam que bastava um terceiro lugar para serem automaticamente campeões nacionais. A dupla do Jeep Wrangler entrou ao ataque e no final dos primeiros 30 minutos liderava a corrida. Mas a partir daí caíram para terceiro e, face às dificuldades do percurso, limitaram-se a gerir o andamento dos principais adversários no campeonato. Emanuel Costa e Carlos Felipe nunca caíram abaixo do terceiro lugar, a tal posição que poderia comprometer o título de 2011. O forcing final nos derradeiros 60 minutos de prova chegou para assegurar o segundo lugar em Paredes. 3 segundos lugares e 2 vitórias em Santa Maria da Feira e Tábua chegaram também para somar 223 pontos e o consequente título de novos campeões nacionais de Trial 4x4 no regresso da competição à tutela da Federação 4 anos depois do último campeonato. E, contrariando tudo aquilo que era expectável, na derradeira prova do campeonato, a vitória não foi para um dos favoritos ao título, mas sim para uma formação estreante no lugar mais alto do pódio. Até chegarem a Paredes, Luís Jorge e Nuno Passos só por uma vez tinham conseguido entrar no pódio. Aconteceu graças a um terceiro lugar em Montalegre. Aos 60 minutos de prova, Luís Jorge e Nuno Passos eram já a grande surpresa da corrida, com o Suzuki Samurai Proto a rodar no segundo lugar. Uma hora depois, Luís Jorge e Nuno Passos tinham já uma volta de vantagem sobre o segundo classificado, vantagem que souberam proteger até ao fim, num percurso muito difícil e talvez o que demonstrou maior nível técnico para os trialeiros 4x4. Para a história deste regressado Campeonato Nacional de Trial fica o triunfo de Emanuel Costa e Carlos Felipe, os novos campeões 4 anos depois de Vasco Andrade. Por hoje despeço-me.